Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, cumprindo o nosso propósito, hoje, na presença do Espírito Santo, nesta segunda-feira, buscando essa força que está à nossa disposição e nós vamos acessar tudo, porque você não vai ficar de fora, né? Você tem que estar realmente totalmente firme e preparado. Inclusive, quero lembrar vocês que temos aí a semana festiva, mas sexta-feira a reunião está ali, normalmente, às 19 horas em ponto. Aguardo você, é muito importante a sua presença física, você comparecer corpo, alma e espírito, está ali totalmente firme, para diante do Senhor apresentar a sua petição, a sua causa. É uma audiência, na verdade, quando nós nos reunimos alinhados. Então, sexta-feira, 19 horas, normal. Domingo, 18 horas também, normal. Apesar das festividades, algumas pessoas precisam viajar e tal. Mas você está na cidade, não vacile. Se liga e fica ali para receber essa virtude do Espírito Santo. Mas veja uma coisa, a estratégia que o inimigo de nossas almas tem se utilizado para derrubar, para fazer a pessoa ficar em uma condição de limitação, subserviência, para roubar a sua força, tirar de você o privilégio de ser honrado por Deus. E não tem coisa melhor do que ser tratado com distinção. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção. Leia lá e você vai ver na palavra que Deus, quando se manifestou para o povo de Israel, Ele disse: farei distinção entre o meu povo e os egípcios. E ali começou, para mostrar a diferença. Em Malaquias, ele promete e diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que outra vez? Porque ele fez uma distinção muito forte. Você vai ler e você vai ver lá o que aconteceu. Quando ele protegeu o povo hebreu e os seus pertences. Enquanto isso, a sentença estava sobre o Egito. Pois é, a mesma coisa hoje. Deus, ele se compromete com algumas pessoas que se relacionam com ele nesse espírito, no espírito da honra. E tudo que é para você fazer, você não vai abrir mão disso, é preciso ser feito. Levantar o seu espírito, se apresentar diante de Deus, naquele espírito que ele quer encontrar em pessoas que invocam o seu nome. Por quê? Porque existe uma estratégia para derrubar você. E é uma estratégia muito conhecida, mas pouco observada. Preste atenção quais são os passos. Primeiro, implanta um sentimento de inferioridade. Isso aconteceu com os israelitas. Quando o faraó enrijeceu para que aquelas pessoas permanecessem ali, sendo fustigada, humilhada, ele sabia que aquela gente ia sair dali, então ele arquitetou um plano. Ele destruiu a cabeça daquela gente, ficaram psicologicamente vencidos, deixaram o Egito? Não, eles saíram somente. Êxodo é saída. Então saíram do Egito, mas não deixaram, não conseguiram deixar. A cabeça ficou lá. Isso é muito sério. Então, primeiro, sentimento de inferioridade. Esse sentimento estava lá. Quando eles precisaram da força, de um reconhecimento que Deus quer encontrar em nós, olharam para a terra, se sentiram impotentes, pequenos, insignificantes, se compararam com insetos, e o que foi que aconteceu? Nem Deus mudou o destino daquela gente. Morreram todos no deserto porque o olhar, os olhos deles eram maus. Começaram a falar mal do que desejavam e se sentiram menores, inferiores. E esse espírito de inferioridade, meu amigo, se você for parar para analisar, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas desenvolveram o hábito de fazer piada contra si mesma, fica engraçadinho e tudo, mas tudo isso vem de uma fonte, vem de um sentimento de inferioridade muito grande. A nossa cultura é uma cultura que debocha de si mesma. E esse deboche, sempre se colocando para baixo, sempre se colocando como menos, se vendo menor do que pessoas de outras nações, poxa, você já viu isso.
Tudo isso faz parte de um plano. E esse plano foi bem elaborado e deu certo. Esta questão da colonização cultural, quando faz com que as pessoas pensem em si mesmo como inferiores frente a outras nações que querem exercer o domínio, a primeira coisa, a primeira estratégia é fazer com que os povos conquistados sintam-se inferiores. Por quê? Porque você colonizando a mente do sujeito, pode ter certeza que o corpo e o bolso também será colonizado. Você tomando posse do espírito da pessoa, da mentalidade, que foi o que Faraó fez. Ele tomou posse da mentalidade daquelas pessoas, por isso que todos morreram. Então Deus, para cumprir a sua promessa, quem tomou posse daquela promessa foram os filhos deles. Deus teve que levantar uma outra geração, mas o povo estava com a mente totalmente destruída. Meu filho, a história se repete. E quando você vai ver em várias configurações em sua vida, quando a vida vem mostrando para você qual é o seu lugar. O seu lugar é esse. Daqui você não tem capacidade de passar. Esta é a sua classe. Então vem a consciência de classe junto com a consciência, com o pensamento de que daquele limite você não pode passar. E quando vem as promessas de que você vai sair daquela condição, na maioria das vezes são enrascadas, são esquemas que vão explorar a tua fraqueza, a tua miséria e não vão te oferecer as ferramentas que são necessárias para sair dali. Não existe investimento nisso. Até a pessoa está sem energia para fazer esse investimento em si mesma. Veja bem como é que está aí o país. Veja se tem investimento em recursos tecnológicos, científicos. Veja. Como esse povo vai sentir orgulho de si mesmo? O que na realidade tem para apresentar? Então, se você não encontra uma referência e uma identidade de honra em uma nação inteira, porque o histórico de sofrimento e de escravidão reforça esta consciência de escravo, então você precisa construir em si mesmo essa capacidade, esse espírito, essa tenacidade, com pequenas atitudes de honra e dignidade, que você constrói a favor de si mesmo, para que esse sentimento de honra repouse, esteja ancorado sobre pequenas atitudes de honra, que você começa a assumir em sua vida. Quando a vida vem impondo, colocando você debaixo de alguma situação, você reage, você não se curva, você não se deita, você se levanta. Então você está atento e sabe quando o espírito imundo está trabalhando para colocar você nessa condição. Porque a estratégia, tanto do domínio de uma nação quanto de uma pessoa, é a mesma. Escravizar o espírito, escravizar o oprimido no seu espírito e não apenas no seu corpo. Colonizar o espírito e as ideias de alguém. Poxa, isso é muito fácil de ser feito. As redes sociais estão provando todos os dias. Muita gente caindo em cilada de gurus que estão oferecendo soluções rápidas e fáceis, oferecendo riqueza e prosperidade e muitas coisas, quando que a prosperidade e a riqueza é somente deles mesmos, quando conseguem te convencer a fazer o que eles mandam. Isso é muito sério. Então é muito fácil colonizar a mente de uma pessoa para tirar proveito da sua miséria. Colonizar o espírito e as ideias de alguém é o primeiro passo para controlar seu corpo, consequentemente o seu bolso, as suas escolhas, as suas decisões. Agora, como vai colonizar a mente de um homem? Como escravizar um homem? Primeiro, implanta o sentimento de inferioridade. Segundo, quais serão as consequências disso? O sujeito vai perder as forças. Porque a pessoa que se sente inferior, ela não tem coragem, ela se sente intimidada diante do que julga ser superior a ela. Então ela vai olhar e vai dizer, não tenho condições,
não tem como competir, não tem como fazer isso, não tem como aquilo outro. Você, como tem o hábito de se ver com os olhos dos outros, e torna-o tímido, enquanto ao mesmo tempo faz com que desenvolva um sentimento de admiração pelos outros, e é um sentimento de admiração acompanhado com espírito de inferioridade muito grande. Então, quando se fala em colonização cultural, quando se fala em que o brasileiro aprendeu a pensar em si mesmo como pessoas de uma categoria inferior, tudo isso foi bem trabalhado para roubar as forças, roubar a consciência deste povo e fazer com que eles se curvem diante de quem eles julgam que tem mais competência, capacidade, que são mais justos, que não são corruptos tanto quanto nós, que são pessoas mais dignas para administrar o que é nosso. Note como muitas pessoas pensam desse jeito. Por quê? Porque a sua mente já foi colonizada. Ela não quer resolver os seus problemas internos em casa mesmo, com os seus, não. Ela quer sempre terceirizar. Por quê? Porque somente os outros têm condições para isso. Por isso, as outras nações, em muitos aspectos, elas são endeusadas. Você cresceu assistindo os filmes, as produções de Hollywood, aprendeu a admirar, e é óbvio, tem muita coisa interessante e legal, mas você começa a desprezar o que você é, o que você tem, porque você julga que o super-herói que te venderam como aquele que está aí para salvar o mundo, não é dos seus, não é da sua nação. Você sempre está olhando com aquela admiração que vem carregada com sentimento de inferioridade. Isso é péssimo, em todos os aspectos. Então, se isso aconteceu com relação ao Brasil, para que ele permaneça em condição, não é uma colônia, que o Brasil ainda é uma colônia de exploração. A estratégia nos relacionamentos com uma forcinha dos espíritos, que se utiliza de gente de mentalidade perversa para escravizar o homem, é a mesma que Faraó utilizou para manter aquele povo em condição escrava, limitando aquela gente e impedindo de entrar numa promessa que Deus fez em uma terra maravilhosa que estava ali à sua disposição, mas não havia força para tomar posse daquilo. A cabeça deles estava mal. Eles diziam sempre, somos como gafanhotos, essa terra é maior, não temos condições. Primeiro implanta o sentimento de inferioridade, tome cuidado quando você passa por experiências que despertam esse tipo de sentimento, você está sendo trabalhado para ser vencido. Segundo, rouba a sua força, acabou, você não vai ter força para tomar uma iniciativa. Uma pessoa que se sente pequena, um paira, uma coisa, ele não vai se posicionar, ele vai ficar coberto de vergonha, sem espírito, sem pegada. Então rouba a sua força. E terceiro, aí vem o golpe, domina sobre o escravo. Acabou, você já está dominado. O processo foi feito com sucesso. Primeira coisa, perceber quando você está oprimido e sendo trabalhado em seu espírito para pensar em si mesmo como uma pessoa sem condições. O que causa isso? Muito sofrimento, desapontamentos. A pessoa vai, tenta, faz uma coisa, faz outra, dá errado. Então a frequência, a rotina de fracassos, de coisas mal sucedidas, vai formando um pensamento, vai reforçando um sentimento. A repetição dos eventos, das perdas, em vez de deixar você mais ativo e chamá-lo a um confronto direto com Deus à luz da sua palavra, como Gideão teve uma conversa séria com Deus, ele falou, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Nota que foi outro espírito aquele diálogo, e parece ser um diálogo mal educado com Deus, mas não foi não. Ele estava chamando a razão, ele queria entender. Aí o Senhor explicou para ele.
porque vocês me abandonaram. Vocês não cumpriram os meus estatutos. Existe uma aliança. E essa aliança foi feita. Nota que aqueles com quem Deus faz aliança, essa aliança tem estatutos. Essa aliança, ela precisa ser honrada. Por quê? Porque Deus está se comprometendo para fazer por essas pessoas o que Ele não está fazendo por nenhuma outra. E foi o que aconteceu com Israel. Ele fez por Israel o que não fez e não faz por nenhuma outra nação. Ele se comprometeu com aquelas pessoas de uma forma incrível. Então, a aliança estava feita, eles precisavam observar os códigos de honra desta aliança, mas vacilaram, meu amigo, Deus virou as costas e aí os midianitas começaram a roubar o povo, eles começaram a sofrer fracassos. E toda vez que você vê Israel perdendo, caindo em fracasso, é justamente porque quebrou a aliança. Abandonaram ao Senhor Deus. Quando você faz uma aliança com Deus hoje, é a mesma coisa. Então, como é que o diabo te vence? Leva você a desprezar a Deus, a não considerar que existe uma aliança entre você e Ele. Para relativizar a sua consciência, você passa a pensar em si mesmo como mais um dentre tantos outros que merece o que a vida oferece. Por considerar que não é melhor do que ninguém, realmente não somos, mas se há uma aliança, aí agora Deus se compromete e Ele tem a obrigação moral de honrar a sua palavra, porque foi Ele mesmo quem falou. Ele empenhou a sua palavra, Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele não pode negar a si mesmo. Então leva você a desprezar a aliança, porque você confunde aliança com Deus, com dominação de igreja, mistura com os pastores cafajestes que não têm nenhum interesse em teu desenvolvimento, em tua vida, em tua salvação, em teu destino eterno, em teu destino enquanto está aqui nesse planeta sendo fustigado pela vida. Então você vê que isso existe, você se enfraquece, se distancia e vai viver como todo mundo vive. E vai receber as consequências também, como todo mundo recebe. Você vai depender da sorte. Você vai precisar que as coisas dê certo para você dar certo, para funcionar. Mas quando há uma aliança com Deus, essa coisa muda. Então leva você a desprezar a Deus e depois prepara o teu espírito para morrer dentro de você. Levar você à desistência, à aceitação, à subserviência, a um espírito resignado. Você começa a aceitar o seu destino. É tipo aquela história do elefantinho, que não sabe a força que tem, e desde pequeno foi educado com o seu pé amarrado a um tamborete antes do show. Só que ele cresceu e aquele pé do elefante enorme continuava preso a um tamborete. E por que ele não saía dali? Ele ficava fazendo aqueles movimentos, como que se sentindo, porque ele sentia a corda, ele dizia, aqui eu não posso sair. Por quê? Porque ele foi amarrado desde pequeno e ele não sabia agora a força que tem, a capacidade de derrubar o circo inteiro. E ali estava ele, um elefante imenso, preso por um tamborete. É a mesma coisa. Por isso que para se entender o homem, estuda-se os ratos. Porque o processo mental que leva a pessoa a permanecer como uma pessoa fraca, mesmo depois de ter recebido a força, os processos são os mesmos. Quando falamos aqui ontem sobre síndrome de Estocolmo, espero que você tenha dado uma olhada lá, que é muito interessante isso, porque isso está acontecendo todos os dias. Está aqui, olha, síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico em que a vítima, escuta aqui, desenvolve um relacionamento de lealdade e solidariedade com seu raptor, com seu sequestrador, com quem está lhe causando sofrimento. Olha que coisa terrível, isso não aconteceu com os israelitas? Então, os pesquisadores estão analisando isso ainda está sendo estudado, embora seja muito citada, inclusive na ficção. Ainda não existem pesquisas que indiquem que ela seja uma patologia, não sendo ainda reconhecida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou pela Classificação Internacional de Doenças, mas
uma coisa ninguém pode negar. Ninguém. Que são os fatos. Existem muitas pessoas que, quando são escravizadas e passam por situações difíceis, elas permanecem naquela condição, ficam afeiçoadas e desenvolvem um sentimento de lealdade e solidariedade com quem está sequestrando a sua vida. Veja lá e você vai ver que os israelitas, eles queriam voltar para o Egito. Um comportamento absurdo, mas o que estava ali. Iriam voltar para o Egito, tinham saudades da vida que viviam naquela época. Puxa vida, analisa você. Isso acontece com muitas pessoas, a pessoa fica sem forças para se posicionar, para tomar iniciativa, para reagir. Ela fica presa, e presa da pior forma possível, porque ela foi colonizada. Aquele espírito tomou posse da sua mente, e a pessoa não vai sair daquela situação. E mesmo que seja liberta, tem uma probabilidade imensa de retornar. Isso é algo muito sério. Que houve um assalto a um banco e foram estudar a cabeça daquelas pessoas que acabaram desenvolvendo uma certa afetividade aos sequestradores, que fez daquelas pessoas refém para assaltar o banco. Poxa, você começa a analisar isso e você começa a ver na vida real o filme A Bela e a Fera, e em muitas outras situações aparecem coisas relacionadas a isso. Quer dizer, a pessoa fica totalmente sem forças de reagir. Por isso que quando nós falamos em orações afirmativas, nós estamos falando desta coisa, porque quando você começa a falar, você está rompendo barreiras na mente, você está quebrando uma resistência mental, você está aprendendo a pensar de maneira diferente. O mesmo poder que destruiu vai construir. Foram palavras que você ouviu, acontecimentos que levou você a um nível muito intenso de emoção, de sentimento, e aquilo ficou no seu inconsciente e modelou a sua personalidade, e você se tornou essa pessoa sem pegada, sem força, sem iniciativa, com o espírito de quem está sempre pensando, meu Deus, quem vem me salvar, quem me tira disso, quem vai me tirar dessa solidão, qual será o homem que vai aparecer na minha vida para me fazer feliz, qual será a mulher que vai aparecer para me fazer feliz. Você está sempre terceirizando a sua liberdade. Você pensa em você como uma pessoa impotente, como alguém incapaz de oferecer isto a si mesmo. Então isso é péssimo. Alguma coisa fez você pensar desse jeito e destruiu a sua mente. Então, quando eu digo para você estar ali com a gente para orarmos, você está ouvindo, você está sob a influência de um Espírito, que é o Espírito Santo. E está escrito que onde há o Espírito do Senhor, onde Ele está, ali está a liberdade. Primeira coisa que Ele nos liberta é na mente, para nos tornar capazes, fortes, autônomos em nossa experiência pessoal com Deus, para fazer de você não aquele que está sempre reclamando, pedindo ou mendigando, mas como aquele que profetiza, que fala sobre o vale de ossos secos, como está escrito em Ezequiel capítulo 37, quando Deus falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza, fala, concorda comigo, confirma a minha palavra, para que você não venha a cair no fracasso, vencido por uma mente colonizada,
que roubou a tua força, que tirou de você a iniciativa e até mesmo a consciência para reconhecer o que está acontecendo contigo. Pior do que tudo é a pessoa roubada e escravizada e não tem consciência disso. Pior roubo é o roubo da consciência. Esse é terrível, porque aí, meu amigo, acabou. É como o domínio de uma droga. Você pode tentar tirar a pessoa daquela situação, ela não vai sair enquanto não se comprometer totalmente e vai precisar de muita força de vontade. Aí onde entram as nossas orações e o poder do Espírito Santo para quebrar toda resistência interior. Poucos dias eu vi alguém falando sobre Cracolândia e falando sobre o erro de ter tirado aquele pessoal daquele lugar, que ali é um problema seríssimo e a questão é que ali não está lidando com um lugar. Aquele problema ali não é um problema que é o lugar, são pessoas que estão com problema. Então você pode tirar elas daquele lugar, elas vão para outro. E foi o que aconteceu. E para se levantar, cadê força agora para quebrar um negócio desse? Então, potencial químico no organismo da pessoa. Ou você pensa que é somente nesse nível? Tem vários outros níveis que escraviza o homem e põe a pessoa numa condição de subserviência total. Os israelitas, eles viveram isso. Satanás sabe como escravizar o homem, então como manter uma pessoa amarrada? Fazendo com que essa pessoa tenha um pensamento totalmente distorcido de si mesmo e de Deus. Então, primeiro a inferioridade, que vem a culpa quando você começa a fazer... Tem gente que se sente culpado quando começa a prosperar em alguma coisa. E não sabe o quanto isso impede o seu desenvolvimento. Então vamos orar agora, falar diante de Deus mesmo, falar com o Espírito Santo, porque tem coisas, meu filho, que só Ele, não tem essa história. Sabe, só a mão de Deus. Você pode ser acompanhado por bons terapeutas, você pode tomar medicamento para sentir um pouco melhor, mas, poxa vida, o que mais me impressiona é termos tanto recurso, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo é apresentado como mais uma dentre outras alternativas, e aí ele não vai funcionar para você. Ou ele é apresentado como ajudante. Rezar é bom, orar é bom. Então, quando o Espírito de Deus é apresentado como alguém que está ali, somente como um ajudante, mas não como aquela única solução em que você deposita toda a sua confiança e vai com tudo. Enquanto ele não encontra isso, essa parceria não é feita. Então vamos orar para que o Espírito de Deus libere a nossa mente e nos dê a consciência da sua honra em nossa vida. E que você comece a observar toda vez que a vida tenta colocar você em situações que faz você ficar ali, como escravo da situação e o pior de tudo, sem reconhecer que essa escravidão está mantendo você num ciclo vicioso de derrota, para que você permaneça dando voltas em círculos e não entre para tomar posse da qualidade da vida que merece. Nós vamos resolver isso agora e vamos fazer isso com oração e Deus vai começar a agir em sua vida. E queremos daqui até o final do ano coisas incríveis acontecendo em sua vida. Coloque a mão aqui virada para a tela. Pai querido e santo, nós te apresentamos cada vida, que pelo poder do teu Espírito Santo está agora conosco, buscando a tua face, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania. Tu és o Deus que transforma e faz coisas incríveis. Quando o Senhor diz que os nossos olhos são lâmpada, quando o Senhor diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, terá capacidade,
força e energia. Ajuda o teu povo. Venha e abençoa esta gente com o colírio do Espírito Santo, para que possam enxergar os teus benefícios, a tua grandeza, a tua força, a tua bondade, os teus recursos. E venha nesta noite, meu Pai, remover desta mente toda informação destrutiva, todo espírito e toda energia que conspira para prostrar, para deixar esta pessoa numa condição de abdução total, de redução da sua capacidade criativa. Que o Senhor, nesse momento, pelo poder do teu Espírito, venha quebrar, anular, desfazer, e que este bálsamo poderoso que está sendo derramado agora sobre cada uma destas cabeças, cada uma dessas pessoas que está conosco nesse Espírito, que esse bálsamo venha arrancar, desfazer, venha tirar todo o mau pensamento e toda a imagem distorcida que essas pessoas fazem de si mesmas. Que a unção do teu Espírito, que quebra e despedaça todo o jugo, venha nesse momento queimar e desfazer essas setas do maligno na mente e venha trazer para essas pessoas um espírito de crescimento, desenvolvimento, produtividade, multiplicação, criatividade, que tenham olhos de águia, que sejam capazes de se levantar e reconhecer quando são trabalhadas para permanecer em condição escrava, para que elas agora, uma vez enxergando a porta de saída, possam crescer no conhecimento do Senhor e possam receber todos os recursos que vêm da tua mesa, para que sejam fortes, vigorosos e produtivos. Nós os abençoamos agora com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que esta unção poderosa faça desta pessoa uma pessoa nova, criativa, forte, que não se impressiona com a idade e que está sempre olhando com bons olhos o que o mundo vê como desvantagem. Que os seus olhos sejam luz e que o seu corpo seja iluminado e que os teus caminhos sejam abertos e que todas as oportunidades que você precisa comecem a aparecer em sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, a partir de agora. Amém. E graças a Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Que você fique firme, fique forte, que você, à luz dessas informações, possa fazer o que há de melhor com isso. Porque é para o teu progresso, para o teu crescimento e para o teu avanço que isso está chegando até você. Daqui até dezembro você vai ser uma nova criatura. Preste atenção, isso vai acontecer. E muitas oportunidades vão surgir em sua vida. Oportunidade de crescimento, avanço, produtividade, multiplicação e honra. Lembrando que apesar das festividades, sexta-feira estamos lá às 19 horas em Atos e no domingo às 18 horas. Compareça, corpo, alma e espírito, e honre ao Senhor com o melhor do seu tempo, da sua presença e das suas produções. Faça isso e esta aliança está firmada e Deus vai vir ao seu encontro assustadoramente incrível. Ele vai agir e vai cumprir o que está registrado em sua palavra, em sua promessa. Tá bom? Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães. Fica com Deus, tenha uma noite de paz e medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Até amanhã, boa noite e tchau, tchau.